Olá, boa noite. Boa noite. Ex-presidente Lula defende o retorno da CPMF e volta a falar sobre candidatura em 2018. Reportagem da revista Época aponta que Lula intermediou negócios da Odebrecht em Cuba. A assessoria do ex-presidente nega irregularidades e afirma que denúncias não têm embasamento. Juiz Sérgio Moro diz em São Paulo que é contra foro privilegiado. Após queda do PIB, ministro da Fazenda Joaquim Levy fala que a economia pode ter uma virada até o fim do ano. E ainda as atrações da virada sustentável em São Paulo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente uruguaio José Mujica se encontraram em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Durante um seminário promovido pela Prefeitura, Lula defendeu a volta da CPMF e voltou a falar da possibilidade de se candidatar em 2018. Lula e o ex-presidente José Mujica foram os convidados de um seminário sobre cidadania e as cidades. O moderador foi o prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, que é do PT. Sem mencionar a presidente Dilma Rousseff, Mujica falou da importância de manter a unidade de um partido político quando este está no poder e sugeriu paciência aos brasileiros. Por isso, paciência e militância. Em seguida, o presidente Lula falou da importância de o PT se unir para combater o que ele chamou de ódio da oposição. Esse é o momento do PT levantar a cabeça outra vez e ir para a rua como a gente foi no começo para a gente fundar o PT. Há um certo ódio emocional. Há uma irracionalidade emocional. As pessoas não discutem como a gente discutia há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. As pessoas estabeleceram uma divisão na sociedade. O ex-presidente não falou sobre o impasse político do PT com o PMDB da base aliada após a saída do vice Michel Temer da articulação política. Sobre economia, Lula falou pouco, mas defendeu a volta da CPMF, imposto extinto em 2007 e que a equipe econômica estuda resgatar. Ministro da Saúde, não sei se é verdade que defendeu a CPMF, mas a verdade é que ela não deveria ter sido tirada. Foi tirada e você deveria pedir para os governadores reivindicar e para os prefeitos reivindicar, porque eles precisam de dinheiro para a saúde. Ontem, um boneco inflável do ex-presidente foi colocado em 2 pontos de São Paulo. Primeiro na Marginal Pinheiros e depois no Viaduto do Chá, no centro, onde houve confusão. O boneco foi rasgado por uma manifestante. Durante o seminário, o ex-presidente não comentou os protestos e, pelo segundo dia seguido, deu a entender que poderá ser o candidato do partido nas eleições de 2018. Você só consegue matar um pássaro se ele ficar parado no galho olhando para você assim, você mata. Se ele ficar voando ou pulando é difícil. Então é o seguinte, eu voltei a voar outra vez. Então, é o seguinte. Reportagem da revista Época aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria intermediado negócios da Odebrecht em Cuba. Segundo a revista, Lula chegava a discutir em reuniões com executivos da empreiteira e o presidente cubano Raul Castro detalhes de projetos e garantias que poderiam ser aceitas pelo BNDES para investir nas obras. Na capa, a frase "Nosso homem em Havana" chama a reportagem especial com documentos classificados como secretos pelo governo Dilma e que foram obtidos com exclusividade pela revista. A maioria deles foi entregue ao Ministério Público Federal em inquérito em que se apuram irregularidades nos financiamentos do BNDES. Os documentos comprovariam suposta influência de Lula em contratos com a empreiteira Odebrecht. É citada na reportagem a negociação para financiamento de 290 milhões de dólares para a segunda fase da construção da zona industrial ao redor do porto de Mariel, em Cuba. A CPI do BNDES, que investiga supostas irregularidades no banco, quer convocar o ex-presidente Lula para depor sobre esses contratos.
A comissão também articula depoimento do executivo da empreiteira, Alexandrino Salles Alencar, preso na Lava Jato, e não descarta pedir quebra do sigilo telefônico dele. O Instituto Lula negou irregularidades nas negociações intermediadas pelo ex-presidente e disse que vai acionar a justiça contra a reportagem da revista. A assessoria do ex-presidente Lula afirmou que as denúncias não têm embasamento. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou que a queda do PIB no segundo trimestre não ocorreu por causa do ajuste fiscal e que a economia pode ter uma virada até o fim do ano. Eu acho que a gente tem tudo para vir mais rápido, tá certo? Como eu falei, já tem alguns setores, e principalmente aqueles em que, por exemplo, sofreu mais concorrência com os importados, em que você está vendo os estoques caírem, e na hora de você refazer os estoques, tá certo? As empresas estão começando a também botar ordens em empresas locais. Então a gente provavelmente, se não houver muita confusão de cá nos próximos meses, e semanas e meses, se houver confiança, a gente conseguir resolver o problema fiscal, o que a gente vai ver é, na verdade, as encomendas para as empresas, principalmente industriais, retomando. Joaquim Levy também respondeu sobre a criação de uma nova CPMF, o imposto sobre os cheques que foi aplicado por 10 anos e terminou em 2007. Levy disse que pode ser uma alternativa. Se ela puder ser uma fonte estável, pelo menos por alguns anos, para a saúde, pode ser bom. Se junto a gente trabalhar muito para melhorar cada vez mais a gestão da saúde, eu acho que são alternativas que a gente tem que estar pensando. E a presidente Dilma Rousseff se reuniu hoje no Palácio da Alvorada com os ministros do Planejamento Nelson Barbosa e da Casa Civil Aloísio Mercadante. A reunião foi convocada pela presidente para discutir detalhes do orçamento de 2016 e a possível volta da CPMF, que pode estar prevista no texto. O governo tem até segunda-feira para enviar ao Congresso Nacional a proposta de orçamento. E agora vamos aos destaques das outras principais revistas de informação do país. A revista Veja traz a manchete A Face Feroz da China. Reportagem analisa as especulações em torno da economia chinesa, que abalaram as bolsas no mundo. Já a Isto É traz na capa uma foto de Gilmar Mendes e a manchete O Caçador de Crimes Eleitorais traz as investigações abertas pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral sobre as supostas propinas na campanha da presidente Dilma Rousseff. E a capa da Carta Capital tem uma foto da presidente se olhando em um espelho com a manchete Dilma complica Dilma. A revista também faz uma análise crítica da oposição. O juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, participa de palestra em São Paulo e diz ser contra o foro privilegiado. Ele também afirmou que não quer ser celebridade. Moro falou em evento da OAB no Jabaquara, na zona sul da capital. É um caminho. Sérgio Moro palestrou para advogados e convidados da OAB de São Paulo. O juiz federal que preside a Operação Lava Jato falou sobre a importância da delação premiada em processos criminais e deu como exemplo casos de máfias estrangeiras que foram desarticuladas devido à colaboração de algum membro, mas em momento algum citou a Operação Lava Jato. Para você penetrar na redoma de segredo dessa criminalidade complexa, seja lá crimes de corrupção, de lavagem, seja em organizações criminosas, você precisa da informação de dentro. É traição? É traição, mas é uma traição entre criminosos, né? Então, assim, não se está traindo a Inconfidência Mineira, não se está traindo a Resistência Francesa. Durante o discurso, foi aplaudido várias outras vezes. Em determinado momento, disse até que essa superexposição o incomoda. Eu, particularmente, não tenho vocação para celebridade. Existe toda uma estrutura de Ministério Público, de polícia, e os próprios advogados também, um papel relevantíssimo dentro desse processo. Existem instâncias, né, recursais, instâncias superiores, e é um pouco injusto essa focalização excessiva no meu papel. Respondendo a uma pergunta, o juiz disse ser contra o foro privilegiado, sistema que leva políticos no exercício do mandato a serem julgados somente pelo Supremo Tribunal Federal. O foro privilegiado, ele fere o princípio da igualdade, né? E dentro de uma democracia, me parece que a ideia principal é que todos devem ser tratados de maneira igual perante a lei. Então, eu particularmente não
não sou favorável ao foro privilegiado, quer ele seja eficiente ou quer ele não seja eficiente. Ao longo de toda a palestra, o juiz Sérgio Moro não quis comentar casos pontuais, como a Operação Lava Jato. Na saída, ele também não quis conversar com jornalistas. Mas apesar da correria para sair e de já ter dito não gostar da superexposição, Moro conseguiu uma pausa para tirar foto com uma admiradora. Um ônibus derrubou uma grade e invadiu o Parque Vila Lobos. O acidente aconteceu na Avenida Queiroz Filho, perto da Ponte do Jaguaré, no sentido Lapa. Segundo testemunhas, jovens apedrejaram o ônibus. Uma das pedras atingiu o para-brisas do veículo e acertou o motorista, que ficou desacordado. O ônibus, sem controle, invadiu o parque e derrubou a grade. O motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital das Clínicas. Nenhum passageiro se machucou. O acidente ocorreu por volta das 5h30 da madrugada. 4 crianças continuam internadas depois de surto de infecção intestinal em colégio particular do ABC. De acordo com a Prefeitura de Santo André, uma dessas crianças permanece na UTI. O colégio particular Jatobá será reaberto na próxima terça-feira, mas tanto o berçário quanto a cozinha permanecerão interditados. A decisão é da Vigilância Sanitária. A escola não poderá preparar refeições na cozinha ou manipular alimentos. De acordo com o laudo técnico liberado pela Secretaria Municipal de Saúde, a bactéria Shigella sonnei foi a responsável pela infecção intestinal que atingiu ao menos 56 alunos. Ainda são investigadas as causas e a origem do surto. 6 assaltantes explodiram caixas eletrônicos de uma agência do Bradesco no Capão Redondo. Eles chegaram a bloquear a pista no momento do roubo. O crime aconteceu por volta das 5h30 da manhã de hoje. Com o impacto, parte do teto da agência desabou. Depois da ação, os bandidos fugiram fazendo disparos de fuzil. Ninguém ficou ferido. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a julho foram registrados 110 roubos a bancos no estado de São Paulo. Final de semana ensolarado em todo o estado de São Paulo. Aqui na capital, o sábado começou frio, com temperaturas na casa dos 14 graus, mas à tarde esquentou e os termômetros chegaram à marca dos 26 graus. E a expectativa é que as temperaturas mais altas amanhã. No litoral paulista, os termômetros podem marcar até 30 graus. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Em todo o centro-sul do país, o domingo vai ser mais um dia de tempo firme e ensolarado. A massa de ar seco continua atuando, afastando as chances de chuva e fazendo as temperaturas até subirem mais em relação a hoje. A máxima pode chegar aos 28 graus nas 3 capitais do sul do país, aos 30 em Belo Horizonte e aos 31 no Rio de Janeiro. Enquanto o dia de sol e calor está garantido no litoral do sul e do sudeste, na costa leste nordestina, o dia será de chuvas a qualquer hora, o que, apesar do calor, acaba atrapalhando a ida à praia. Vamos detalhar agora o estado de São Paulo? Por aqui, a previsão de sol e temperaturas elevadas continua mantida. Os termômetros chegam à marca dos 31 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga. E no litoral, o calorão também chega a ser de 31 graus em Santos, com muito sol e céu azul. Aqui na capital, nessa madrugada, mínima de 13 e máxima amanhã à tarde de até 29 graus. E a semana começa ensolarada, sem nada de chuva e com calor durante a tarde. A máxima chega aos 30 graus na segunda e aos 29 na terça-feira. O Bike Tour SP completa 2 anos com roteiros no centro, nas avenidas Paulista e Faria Lima, e agora lança passeios guiados no Parque do Ibirapuera. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Já imaginou você conhecer a cidade de São Paulo como turista de bicicleta? Pois essa é a proposta da turma do Bike Tour SP. Hoje nós temos 4 roteiros em São Paulo e levamos 800 pessoas por mês para fazer o tour e conhecer a cidade. São 52 atrativos na cidade. As inscrições para todos os roteiros devem ser feitas pelo site biketoursp.com.br. Para participar, é só levar 2 quilos de alimentos não perecíveis. Até hoje, a gente já levou mais de 11 mil pessoas a participarem do projeto. Já arrecadamos mais de 12 toneladas de alimentos. Quando a gente faz o roteiro,
E a gente pensa muito na altimetria do percurso para conseguir qualquer pessoa participar. Não passa de 3, 4 quilômetros cada roteiro, porque muita gente não andava de bike desde a infância, retoma o contato com a bicicleta no projeto e volta a andar de bicicleta na cidade. Eu não andava de bike fazia muito tempo e eu tô querendo sair de casa de bike sempre. Então é essa a importância que a bike traz, a gente ter uma qualidade de vida melhor e conhecer também tudo, não na correria, mas observando todo o movimento. Todos os participantes recebem rádios e fones de ouvido para escutar as informações dos guias e as gravações com a história dos atrativos. É muito bom, porque as pessoas têm a possibilidade de experimentar novas sensações, né? É sensacional, elas adoram. Estamos em frente ao MAC, o Museu de Arte Contemporânea. Com mais de 50 anos, o museu ocupa esse prédio há pouco tempo, desde 2013. O nome oficial desse edifício é Pavilhão Lucas Nogueira Garcês, mas seu nome popular é Oca. Este é o ponto onde os turistas chegam mais perto do mausoléu dos soldados de 1932. Uma avenida impede o acesso de qualquer pedestre e ciclistas. Você só chega àquele museu que está dentro do parque de carro. Interessante é que 95% são paulistanos que fazem o passeio. É aquela questão do eu amo São Paulo. Então isso é um pouco que a gente quer trazer para as pessoas. A cidade é maravilhosa, então é um projeto que ele inclui, que ele mostra o São Paulo de um jeito que as pessoas não conhecem e não tem restrição alguma. Então é só a pessoa querer. E a gente passear de bicicleta pela cidade não tem preço. Futebol. A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece hoje e amanhã. Neste momento, Vasco e Figueirense jogam no Maracanã e o jogo está empatado em 0-0. Veja quais são os outros jogos. Logo mais às 9 da noite, no Morumbi, o São Paulo enfrenta a Ponte Preta. No domingo, às 11 da manhã, Grêmio e Coritiba se enfrentam em Porto Alegre e o Avaí recebe o Internacional em Florianópolis. Às 4 horas da tarde, Palmeiras e Joinville jogam no Allianz Parque. O Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro no Maracanã. Sport e Flamengo jogam na Arena Pernambuco e a Chapecoense recebe o Corinthians em Chapecó. No Mineirão, Cruzeiro e Santos jogam às 6h30 da tarde. E no mesmo horário, o Atlético Paranaense recebe o Goiás em Curitiba. Na China, o jamaicano Usain Bolt conquistou mais uma medalha de ouro, agora no revezamento 4 por 100 metros masculino do atletismo. Com isso, a Jamaica é pela 4ª vez consecutiva campeã da prova. Os Estados Unidos tinham garantido a prata, mas foram desclassificados por erro durante a prova. Esta é a 11ª medalha de ouro de Bolt na carreira e a 3ª contando com as provas dos 100 e 200 metros nesta edição do Campeonato Mundial de Atletismo em Pequim. Por diferença de estratégia durante a competição, o esperado duelo entre Bolt e o americano Justin Gatlin não aconteceu. E devido a um erro na última passagem do bastão, os Estados Unidos foram eliminados. A China ficou com a prata e o bronze foi para o Canadá. Bolt ironizou a equipe americana. Ele disse que os Estados Unidos sabiam que a Jamaica tinha o melhor time e que os americanos tiveram pânico por causa da pressão. Na prova feminina, o ouro também foi da Jamaica. A equipe atingiu o recorde de 41 segundos e 7 décimos no campeonato. Os Estados Unidos também garantiram a prata e Trinidad e Tobago completou o pódio. Acontece nesta semana em São Paulo a Virada Sustentável 2015. O evento oferece atrações, atividades e conteúdos de educação para a sustentabilidade em diversos pontos da capital. Tá vendo esse ônibus aí? Ele não gera nadinha de poluição porque não precisa de nenhuma gota de combustível. É movido 100% a eletricidade. O coletivo está em fase de testes e qualquer um pode dar uma volta durante a Virada Sustentável, evento que reúne diversas atrações sobre o tema ao redor de São Paulo. Os primeiros passageiros gostaram da ideia. É uma experiência incrível saber que a gente está andando num veículo totalmente novo, assim. Não polui, né? E é bem-vindo, né, ao meio ambiente e à cidade de São Paulo.
Por dentro parece um ônibus que já estamos acostumados, mas a diferença está no painel. Existe uma barrinha que mostra o quanto de bateria ele ainda tem. Até lembra o ícone que vemos em celulares, mas nesse caso são 3 baterias que devem ser carregadas para distribuir energia aos 2 motores, embutidos diretamente nas rodas. Ele tem uma autonomia de 260 quilômetros. Isso dá um torno de 3 horas rodando sem parar. Ou para mais, dependendo, é claro, do próprio motorista se ajudar também. O custo hoje está em volta de 480 mil. A má notícia é que não há previsão para a frota de cerca de 15 mil ônibus de São Paulo ser trocada por modelos como esse. Além de conhecer um transporte verde, até amanhã dá para se divertir em diversas atividades da virada. No Parque Vila Lobos tem rodas de contação de histórias, oficinas de artes e outras atividades. André é um dos idealizadores do evento e conta que a ideia é mostrar as várias caras da sustentabilidade. A gente não pode achar que a sustentabilidade é apenas o verdinho, a mata, e sim também a nossa qualidade de vida, os direitos humanos, a cidadania e outros temas que, infelizmente, muitas vezes as pessoas não relacionam. Mila trouxe o sobrinho na oficina de fabricação de luminárias em potes de vidro e elogiou a iniciativa. É legal porque sai um pouco dos programas de sempre, né? A criança gosta muito de TV, de jogo, e aqui abre para outras oportunidades, né? Além do contato com a natureza. A virada sustentável acontece até amanhã. Todos os eventos são gratuitos e abertos ao público. A programação completa está no site viradasustentável.com.br. E veja agora as manchetes de amanhã dos 2 principais jornais de São Paulo. A Folha de São Paulo traz a manchete: PMDB dirá na TV que Brasil quer e precisa mudar. Segundo o jornal, no horário eleitoral, o partido vai falar em tom de despedida do governo, citando Ulisses Guimarães. Já o Estado de São Paulo traz que Janot arquiva nova ação contra Dilma e faz crítica ao Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a publicação, o procurador refuta a investigação sobre contas de campanha pedida por Gilmar Mendes, vice-presidente do TSE. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite termina nesta segunda-feira com baixa adesão. De acordo com o Ministério da Saúde, apenas metade das crianças entre 6 meses e 5 anos de idade foram imunizadas. A expectativa era que 12 milhões de crianças recebessem as doses. A poliomielite, popularmente conhecida como paralisia infantil, é transmitida por vírus. O Ministério afirma que o prazo não será prorrogado. E a seguir, após tragédia que matou 71 pessoas, mais um caminhão com 26 imigrantes é achado na Áustria. E Tailândia prende suspeito de ataque à bomba que matou 20 pessoas e feriu mais de 100. Ele foi detido num apartamento no subúrbio de Bangkok. A nacionalidade dele não foi informada. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Neste domingo, o Mesa Redonda traz o bate-bola mais esperado da TV brasileira. Coringão segue na liderança do Brasileirão. Tem Tricolor e Ponte, Cruzeiro e Santos, Palmeiras e Joinville. E os comentários desses jogos você confere aqui. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Bautec.
Super manta líquida impermeabilizante. Rexona com Motion Sense. Nada te protege melhor quando você se movimenta. A polícia da Tailândia anuncia a prisão de um estrangeiro suspeito de ser o homem que provocou a explosão em Bangkok, quase 2 semanas atrás. O suspeito foi detido num apartamento de um subúrbio de Bangkok. A polícia não confirmou a nacionalidade dele, mas divulgou fotos e disse que ele vai ser indiciado por posse de materiais explosivos e vai ficar preso numa instalação militar. Ainda segundo a polícia, o suspeito se parece com um jovem com cabelo escuro, vestido com uma camisa amarela e visto em imagens de um circuito interno de TV, deixando uma mochila num banco. A bomba explodiu numa área turística em frente a um templo hindu e perto de hotéis de alto padrão e shoppings. 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. A polícia da Áustria encontra mais um caminhão com imigrantes. Desta vez foi perto da fronteira com a Alemanha. 3 crianças foram hospitalizadas com desidratação grave. O caminhão foi perseguido pela polícia. Dentro estavam 26 estrangeiros ilegais da Síria, de Bangladesh e do Afeganistão. Eles disseram à polícia que queriam ir para a Alemanha. Esta semana, um caminhão foi encontrado abandonado numa estrada da Áustria, com 71 corpos de refugiados, provavelmente sírios. 4 eram crianças. Um tribunal do Egito condena 3 jornalistas da rede Al Jazeera a 3 anos de prisão. Eles são acusados de divulgar material prejudicial ao Egito. O veredito aconteceu em novo julgamento depois de uma sentença inicial ter sido anulada por um tribunal de apelação. O canadense Mohamed Fahmy, o australiano Peter Grest e o egípcio Bayer Mohamed tinham sido condenados sob a acusação de divulgar notícias falsas para ajudar a organização proibida Irmandade Muçulmana, do presidente deposto Mohamed Mursi. Grest foi julgado à revelia porque foi deportado para a Austrália. Fahmy e Mohamed estavam em liberdade sob fiança desde o início do segundo julgamento em fevereiro. Amal Clooney, mulher do ator George Clooney e especializada em direitos humanos, defendeu o réu canadense. A Al Jazeera classificou a decisão do tribunal como um ataque deliberado contra a liberdade de imprensa. A Anistia Internacional considerou a decisão como uma paródia de justiça no Egito. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Um ótimo domingo para você. Nós voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Uma boa noite e até lá.